Vamos lá. Não pule os degraus da sua vida. Precisamos passar pelos processos. Estou falando aqui de coisas de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, porque ele exigirá um processo, exigirá persistência, exigirá foco, atenção, de coisas que Deus tem para fazer nas nossas vidas, coisas que Deus falou lá atrás, mas precisa de uma ação da nossa parte. Precisamos nos desenvolver e para isso vai exigir o tempo, degraus por degraus. Eu pedindo aqui ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, o que eu deveria ministrar, sobre que assunto. E o Senhor trouxe esse ao meu coração, falar sobre isso. Eu fiz algumas anotações aqui, aquilo que o Senhor vinha trazendo ao meu coração. Na palavra de Deus diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes 3:1 diz isso. Então nós não podemos acelerar as coisas se Deus próprio estabeleceu um tempo. Você veja na criação. A criação, Deus criou as coisas. Ele podia ter criado em apenas um dia, porque Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Mas isso tem algo para nos ensinar. Deus estabeleceu um tempo para cada coisa que Ele criou. Assim é as coisas aqui na Terra. Tem um tempo, tem um processo. Deus, até o próprio Deus, Ele nos mostra paciência, nos mostra que exige um tempo. Ele determinou um tempo para as coisas. E Ele próprio, Ele foi o fundador, né? O fundador, porque foi o criador de todas as coisas. Ele próprio estabeleceu o tempo. Ele disse: não, vou criar isso hoje, amanhã eu crio mais uma coisa, e amanhã eu crio mais uma coisa. E nós precisamos aprender nesses detalhes, naquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra. E não deixe passar esses detalhes, não deixe, porque o Senhor sempre está nos ensinando. Em cada capítulo, em cada verso, em cada livro da Bíblia, Ele nos ensina algo. Amém? Então vamos lá. Exige, aqui o Senhor ministra no meu coração, há um passo de cada vez. Você sobe uma escada, você não sobe por degrau, vai um, vai outro, vai outro, vai outro. Assim são as coisas na vida, um de cada vez. Você pisa no degrau, depois em outro. Se você tentar, imagina aí, você tentar pisar em um e depois pular o segundo e ir para o terceiro. Não é estranho? Isso não é natural. É até, às vezes, dependendo do degrau, a gente vai sentir dificuldade, porque a gente está fazendo algo que não é natural, que não é o correto. A gente precisa pisar um degrau de cada vez, que isso pode até trazer alguma consequência, alguma coisa que a gente, um desconforto, algo que não é correto, né? E se, por exemplo, a gente quer pisar do primeiro para o quinto degrau, imagine, não vai dar certo, vai dar ruim. Às vezes pode dar um desequilíbrio, você cair, se machucar, né? Você não conseguir atingir, né? De repente você tenta pular e acontecer alguma coisa, né? Eu vou pular desse degrau para aquele, para o quinto degrau, ou né, quarto, um exemplo. Pode até se machucar. Isso é um exemplo, para a gente entender, um exemplo natural, porque o próprio Jesus, Ele deu exemplos naturais para explicar as coisas espirituais. Glória a Deus. Aí a outra coisa aqui, ó, outro ponto, né? Só evoluímos quando passamos pelas etapas. Não tem como você crescer se você não fizer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho mais depois de amanhã, na semana que vem. É um conjunto, é uma somatória de
etapas, de coisas, de processo, de construção. Outro exemplo aqui natural. Quando você está aprendendo um instrumento, você não sabe nada do instrumento, né? Um instrumento musical, imagina, né? Você está aprendendo aí. Aí quando você pega pela primeira vez no bendito instrumento, você não sabe nada, nada sobre aquele instrumento. E você vai lá tentar conhecer, aí você vai lá, a professora, ou no YouTube você vai pegar aquela informação e você vai dizer, meu Deus, que tanto de informação é essa? Eu não sei de nada. Eu não sei, é difícil, aí começar a achar aquela dificuldade. Mas você não vai aprender tudo de uma vez. Você vai, no primeiro dia você aprende uma coisa, no segundo dia, ou na segunda aula, e assim seguindo. Aí você vai aprendendo, e assim vai. Você aprende hoje, amanhã, e depois, daqui um tempo, daqui um ano, daqui a meses, não sei qual tempo, cada um tem o seu tempo de aprendizado, depende da constância, né, e da dedicação. Quando você vê daqui a um tempo, o primeiro dia que você começou, para daqui a uns meses, né, ou daqui a uma semana, você já aprendeu alguma coisa, não é? Algum porcento você já evoluiu. Você não está no mesmo lugar que você estava no primeiro dia que você estava ali com aquele instrumento. Primeiro dia você não sabia zero, mas no quinto dia ou na quinta aula você já sabe pelo menos alguma coisa. E daqui a uns meses você já está mais evoluído e você sabe mais. Daqui a um ano você provavelmente já sabe tocar alguma música, algum louvor, você já tá ali, ó, já sabe, já participa, já sabe lá os acordes, você está por dentro, você evoluiu, você cresceu, você evoluiu, porque você estava ali, né, cumprindo as etapas necessárias. Você adquiriu conhecimento, você praticou, você estava se dedicando. É isso que o Senhor quer nos ensinar sobre isso. Quando cumprimos as etapas, nós evoluímos. Se não, não tem condição. Não tem condição de você se inscrever na aula, fazer o instrumento. O primeiro dia você pegou as informações e nunca mais você estudou. Você fez as aulas, você não foi buscar mais conhecimento, você não vai aprender nada. Você vai estagnar na primeira informação e não vai evoluir, porque você não cumpriu as etapas de conhecimento. Amém? É isso que o Senhor quer nos ensinar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E outra, olha só, outra aqui que o Senhor nos trouxe, o Espírito Santo de Deus me trouxe ao meu conhecimento. Glória a Deus, Ele está nos ensinando nesse dia. O crescimento não é instantâneo, rápido, porque hoje as coisas estão tão rápidas, tudo é muito rápido. Você faz um pagamento, vai em celular, paga, faz um Pix, você tem uma rapidez que alguns anos atrás, quando eu era criança, não tinha, né? Coisas que hoje nós temos acesso à informação, a conhecimento, a coisas mais rápidas, a esquentar uma comida mais rápido, vai no micro-ondas, papo. Mas o crescimento, o desenvolvimento de coisas, né? De coisas espirituais, de coisas que Deus quer que nós cresçamos, vai exigir tempo, constância. Outro exemplo, imagina um bebê. Um bebê, ele vai ter o processo dele crescer, se desenvolver de mês a mês. Deus vai fazendo mais uma coisinha, vai desenvolvendo aquela criança. Aquela criança vai se desenvolvendo na barriga da sua mãe. E ela vai se desenvolver, ela vai crescer.
até que ela possa sair para fora, quando ela estiver formadinha, bonitinha, como Deus estabeleceu a criação humana, né? Como Deus criou os seres humanos. Quando tudo estiver formado, é que aquele bebê vai sair da barriga. Se aquele bebê sai antes, ainda às vezes acontece, né? Na maioria, se a criança sai antes do estabelecido, do natural, às vezes a criança tem que ficar lá no hospital, na incubadora, esperando o processo da criança terminar a evolução dela, o crescimento dela, o crescimento natural, os meses necessários que ela precisa. Aí ela vai precisar de um acompanhamento, de uma dedicação a mais do que uma criança que nasceu nos meses naturais, na quantidade de tempo que Deus estabeleceu. Então o crescimento não é instantâneo, não é ficou grávida hoje, a criança bufa na barriga. Não vai. Ela vai passar pelos processos, ela vai passar pelas etapas. Não queira que as coisas aconteçam de forma instantânea. As coisas de Deus, as coisas que Deus nos entregou, que Ele tem para fazer nas nossas vidas, vai exigir, vai ser natural um processo, um crescimento, uma evolução. Mas você tem que estar se desenvolvendo, tem que estar estudando, tem que estar crescendo, tem que estar amadurecendo até o tempo certo de você ser liberado, como uma gestação, como eu dei um exemplo aqui, de você sair para fora. Você está pronto para sair para fora. É assim. Então nunca ache que vai ser do dia para a noite, porque às vezes a gente sabe, mas na prática a gente quer acelerar. Bem logo, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Oh, meu Deus do céu. Não. E tem outro. Às vezes tem um processo natural, né? Tem um tempo determinado, mas tem coisa que não vai nem acontecer. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Se nós não estivermos fazendo a nossa parte daquilo que Deus mandou a gente fazer, jamais o Senhor vai nos liberar para fazer a vontade dEle. Porque você não estudou, você não se desenvolveu, você não cresceu, você ficou ali só se distraindo. Se ficar só se distraindo, Deus não vai usar, não. Você tem que se dedicar às coisas que Deus quer para sua vida. Existe dedicação. Aí no tempo certo, ele vai nos liberar para isso. Agora, se não faz nada, impossível. Como diz assim, como o exemplo do violão. Se você fizer só apenas uma vez e não fazer mais, e você não aprender nada, jamais você vai chegar no ministério de louvor e vai tocar. Ninguém vai lhe chamar. Por que ninguém vai lhe chamar? Porque você não aprendeu nada. Se não aprende nada, não vai ter nada. Olha só. Se não aprendeu nada, não vai ter nada. Simplesmente isso. Que as coisas de Deus precisam. A gente, nas coisas naturais da vida, a gente não se dedica. Principalmente, tem que ser, primeiramente, deveria ser as coisas de Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E também outra aqui, aleluia. A conquista exigirá foco no processo. A conquista exigirá foco no processo. Se não houver foco no processo, se houver distração, você vai parar no meio do caminho. Porque se você se distrai, você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer. Você vai se distrair, vai fazer tudo menos o que é para fazer. Simplesmente assim, não vai ter crescimento. Porque você se distraiu, então exige foco.
foque. Como diz lá em... É porque eu não lembro o nome dele agora, mas aquele que diz: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Quando o inimigo tentar nos distrair, nós temos que dizer: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. E foque no que você está fazendo. Foque naquilo que Deus pediu para você fazer. Quando foi para reconstruir os muros de Jerusalém, o bendito homem de Deus, porque esqueci o nome dele, vou colocar aqui, me fugiu a mente, mas ele focou no processo, focou no que tinha de focar. E é assim que nós precisamos fazer em nossas vidas. Aleluia, amém. E outro, na caminhada, outro ponto, outra chave aqui. Na caminhada será necessário acompanhamento. Acompanhe os processos, acompanhe, seja dedicado. Não deixe passar as coisas que precisam ser necessárias. Um exemplo aqui, que também é um exemplo natural. Quando uma mulher está grávida, ela tem que acompanhar aquela gestação. Soube que está grávida. E não ter acompanhamento médico, não fazer nada, não saber como aquele bebê está. Isso ninguém faz. É necessário fazer isso. É necessário acompanhar como aquele bebê está, se aquele bebê está saudável, se aquele bebê está bem. Até o fim tem consulta, é consulta em cima de consulta, é exame em cima de exame. Quem já esteve grávida sabe isso. Ela precisou passar por todo um acompanhamento. E nós precisamos acompanhar, ser dedicados. O Senhor, o que precisa mais eu acrescentar aqui? O que eu preciso mais me desenvolver? Tem algo que eu preciso fazer? Tem algo que eu preciso melhorar? Tem algo que eu preciso focar? Estou me perdendo em alguma coisa, estou deixando de fazer alguma coisa, estou indisciplinado. Tem que fazer, refletir, pensar. O que está faltando? Né? Eu preciso o que for fazer da minha parte, Senhor. Estar assim sempre dedicado a acompanhar, a ouvir a voz de Deus, as direções que Ele tem para você em cada etapa, porque se você não para acompanhar, se você não reflete, se não medita sobre os processos que você está passando ali, pode ser algo que Deus pediu para você ou deixar de fazer, ou já entrar em outra etapa, e você está muito estagnado naquilo ali, você está confortável, e Deus vai exigir mais um degrau de você, e você tem que estar atento a todas as coisas, atento a toda evolução, todo crescimento, para que você cresça saudável, aleluia, cresça saudável, assim como um bebezinho cresce no ventre da sua mãe. Aí você vai crescer saudável. Agora, quando você não para ouvir a voz do Senhor, as direções que Ele tem, você vai fazendo no automático, ó. Aí deixa de perceber as direções, algo que Deus quer acrescentar a mais. Estejamos sempre dedicados, não igual um robô. Aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, aí tenho que fazer isso. E aí eu tenho que estar falando. Eu tenho que ler a Bíblia, não, ler a Bíblia é necessário, orar. Mas uma coisa assim, automática, mas orar, só falar pá, e não buscar ouvir a voz de Deus, né? Eu tô fazendo um instrumento, tô fazendo uma coisa, mas eu tô fazendo automático, aquela coisa não é aquela coisa de você estar ali adorando, se derramando ao Senhor, tocando para o Senhor, estar ali naquela coisa, curtindo o momento, curtindo os processos, pedindo ao Senhor, orando ao Senhor para que tenha sempre constância e que ame ao Senhor de todo o coração, que não faça tudo com muito atenção, zelo, cuidado, amor.
aquela coisa assim de dedicar e estar ali profundamente envolvido e atento e sensível àquilo que Deus quer de você, né? E Ele primeiramente sempre quer Ele quer de nós o nosso coração. Ele quer primeiramente, Ele não quer só performance, Ele não quer que você só faça igual uma máquina e não tenha a sensibilidade que Ele quer de estar com Ele em sua presença, daquilo que é mais necessário, o envolvimento, o amor acima de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Para fechar, terá desafios. Sabemos que terá desafios, porque o desafio vai querer tentar nos parar, mas nós não podemos parar, porque o próprio Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você vai vencer o mundo, vai vencer as aflições, e o Senhor vai lhe fortalecendo na caminhada. O Senhor é nossa força, é nosso refúgio, é nossa proteção. Aleluia. Aleluia. Então, do Senhor é a fonte de você passar pelos desafios. Ore sempre ao Senhor: Senhor, me ajuda a eu não parar nos desafios, porque os desafios vêm para nos desanimar, para nos parar e não chegarmos àquilo que Deus quer que nós chegamos. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Não. Nós somos aqueles que avançam, né, até chegar na glória, no celestial, fazendo tudo que Deus quer e não parando, porque o inimigo vem, às vezes solta uma seta, porque ele vai querer nos parar. Mas maior é quem está em nós do que o que está no mundo. É isso. Glória a Deus. Então, tenha essa certeza que Deus está contigo. Não tema, como diz lá em Josué. Não se apavore, não tema, pois eu estarei contigo por onde você andar. Então nós temos a companhia gloriosa do Senhor em nossas vidas. E não, parar jamais. Jesus foi até o fim. E nós também vamos. Jesus é o nosso maior exemplo. Você viu? Ele chegou no ápice da dor, do extrema, a morte. Mas a morte dele nos trouxe vida. Aleluia. Esse vídeo ficou grande, mas receba, não deixe de receber. Não queira coisas rasas. Nós não nascemos para ficar no raso. Nós nascemos para a profundidade. Deus quer que nós mergulhemos. Nós não podemos ficar em coisas rasas, sabe? O cristão, ele tem que se aprofundar. Não ficar em apenas vídeos curtos. Um exemplo de hoje quer ficar às vezes assistindo apenas algo assim curto. Não quer se aprofundar, não quer se dedicar, não se moldeis aos padrões desse mundo, porque esse mundo ele quer cada vez mais que nós sejamos instantâneos, que nós não tenhamos paciência. Temos que ter cuidado, porque as coisas de Deus não são dessa forma. As coisas de Deus é pra gente crescer, se desenvolver, e crescimento sempre tem um tempo. E um tempo, não é um tempo de 1 segundo, não, um tempo de 30 segundos, não. As coisas de Deus sempre, elas exigem profundidade. E a profundidade, ela é grande. Exige um tempo. Então, cuidado. Porque daqui a um tempo, se nós nos moldarmos aos padrões desse mundo, não vamos querer nem ouvir a palavra, sentar ali para ouvir a palavra de Deus no culto, ficar ali agoniado. Termina logo, porque a mente já está condicionada às coisas rápidas. E não é, se você se deixar se envolver com as coisas rápidas, você vai querer até as coisas de Deus na rapidez.
Não é dessa forma, não. Cuidado ao perigo. Satanás vai querer sempre roubar a profundidade nas coisas de Deus. E nós vemos por aí que isso está acontecendo. Está acontecendo. E não se moldeis aos padrões, esses padrões, para que você não perca o melhor de Deus. Não perca o crescimento. O inimigo quer nos deixar no raso. Porque no raso a gente não vai conhecer a profundidade das coisas de Deus. Ele vai tentar nos deixar ali, ó. O mundo pode seguir dessa maneira porque eles estão cegos espiritualmente, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas sabemos que nós temos outro lugar. E nós aqui nessa terra devemos agir como se já estivéssemos no céu. Amém? Estivéssemos lá. Então nós precisamos mergulhar cada vez mais. Não podemos ser ignorantes, pessoas sem conhecimento. Diz na palavra, o povo perece por falta de conhecimento. O que está faltando é conhecimento. Porque não está buscando, porque está com preguiça. Porque esse mundo quer deixar a gente preguiçoso sem querer estudar. Porque o inimigo quer isso. Quanto mais leigos, mais ele vai nos fazer igual marionetes. Cuidado, muito cuidado. Não queira ficar só em coisas poucas, não queira estudar a palavra, queira desenvolver, queira crescer, queira amadurecer, né? Saia do raso e entre no profundo. Glória a Deus. Então, como eu sempre digo, ouça essa palavra, guarde ela no coração e pratique, porque a palavra de Deus é para praticar, não é para apenas ouvir, mas praticar aquilo que está sendo ouvido. Então, curta aí, amém, curta aí, compartilha, para que essa mensagem chegue aos que precisam chegar, né? Amém? Para os que precisam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se assim Deus permitir.